Bem, pessoal, eu trouxe um caso aqui bastante interessante para a gente analisar. Essa é uma sentença, tá? Você estará vendo aqui uma sentença em uma das comarcas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá? Como a gente sempre procura fazer aqui no curso, nós procuramos fazer uma análise muito prática, tá? Muito palpável para quem está assistindo. Por quê? Para que não fiquemos apenas na teoria, que muitas vezes a pessoa acaba não entendendo, não absorvendo o conteúdo que deveria. Então nós temos aqui uma ação, tá? É uma ação judicial em relação a uma ação declaratória de nulidade de negócio e ato jurídico. Em simples palavras, a pessoa está tentando a nulidade de uma escritura pública, ou seja, de um registro de uma escritura pública no registro de imóveis. Por quê? Nós vamos entender aqui. Essa pessoa ajuizou uma ação contra uma outra, né, alegando que em abril de 2007, por meio de escritura pública, adquiriu um imóvel, tá? Então, olha só, ela adquiriu um imóvel, até aí tudo certo, por meio de escritura pública, não foi um contrato entre particulares, foi uma escritura pública, até aí maravilha, uma boa forma de você fazer aí uma compra e venda, né? Você vai no cartório de notas, ou lá no tabelionato, né, que a gente chama também, e faz uma escritura pública de compra e venda, maravilha. Isso em 2007, aí vem a descrição do imóvel aqui. Naquela ocasião, aí começa o problema, preste bem atenção. Naquela ocasião, não procedeu ao registro. Olha só, então fez a escritura de compra e venda em 2007, lá no cartório de notas, mas não procedeu ao registro da referida escritura pública perante o cartório de registro de imóveis. Nós falamos sobre isso já, né? Naquela aula, só é dono quem registra, lembra? Agora nós vamos mostrar para você aqui o efeito prático disso, tá? Então nós estamos mostrando justamente para que você venha se precaver e também possa orientar pessoas a se precaver disso. Ela comprou em 2007 por meio de escritura, mas não registrou, né? Não procedeu ao registro dessa escritura pública no cartório de registro de imóveis. Ocorre que referido bem havia sido vendido. Olha só. Então, quando ela comprou em 2007, este bem já havia sido vendido para outra pessoa. Olha só, ocorre que referido bem, esse imóvel, havia sido vendido à senhora X no ano de 2004. Olha só, né? Ela comprou em 2007. Em 2004 já havia sido vendido por este réu, por este proprietário, que de fato é o proprietário lá no registro de imóveis, na matrícula, ele era o proprietário. Também por meio de escritura pública. Então, já tem um segundo erro aí. Essa pessoa que comprou em 2004 não registrou essa compra e venda, ela comprou por escritura pública, ok também, mas ela não fez o registro, ou seja, estes aqui, quando foram consultar a matrícula, essa pessoa que comprou em 2004 não constava como proprietária do imóvel no registro de imóveis, como a gente explicou lá atrás. Se a pessoa não registra a compra e venda, como eu vou saber, né? Então você vai comprar um imóvel. Quando você compra o imóvel, você aprendeu, tem que pegar a matrícula do imóvel, você vai no registro de imóveis e pega lá, proprietário João. Se existe um Antônio que comprou este imóvel, como você vai saber? Porque na matrícula não consta, né? Você consulta a matrícula do registro de imóveis e não tem nenhum Antônio lá, só tem o João proprietário. Você vai comprar do João, vai pagar e vai achar que o imóvel, né, tá tudo certo, você comprou do João. Agora o Antônio fez uma compra e tem uma escritura pública na gaveta dele que ninguém sabe que existe. Olha só o problema. Foi justamente o que aconteceu aqui. O referido bem havia sido vendido à senhora fulano de tal em 2004 pelo réu e por sua esposa, também por meio de escritura pública, a qual também não foi levada a registro perante o cartório competente, o cartório do registro de imóveis. Não obstante, apesar disso, o réu, em 2018, olha só, procedeu nova venda do
referido imóvel, do referido imóvel ao segundo requerido. Então tem uma outra venda aí, mediante a escritura pública de folhas tais, então tem a escritura pública lá no processo. Esta sim levada a registro perante o oficial do terceiro registro de imóveis. Então, veja bem o que aconteceu. Somente esta pessoa, essa última que comprou o imóvel em 2018, é que fez o registro da escritura pública. Essa pessoa sim fez correto. E o que essa pessoa que fez a ação está querendo? Essa pessoa está querendo que seja anulada justamente o registro da única pessoa que fez o correto, que foi lá, comprou por escritura pública e fez o registro. Tá? Agora, as outras que não fizeram, só tinham a escritura pública, não fizeram registro. Se essa última aqui não tivesse feito o registro, essa pessoa, o réu que vendeu, poderia vender o imóvel para o resto da vida para muito mais de 2 pessoas. Por quê? Todos queriam lá consultar o imóvel, continuava ela como proprietária. Enquanto ninguém registrasse, no registro de imóveis continuaria o dono. O autor, por sua vez, já munido dos necessários recursos para proceder ao registro da escritura, aquela escritura que ele tinha lá de 2007, né? E consequentemente a transferência da propriedade do imóvel para si, compareceu em julho de 2018, olha só. Então ele comprou o imóvel, nós vimos lá, em abril de 2007, não é isso? Então, mais de 10 anos depois, ele foi lá e compareceu no cartório para fazer o registro, sendo surpreendido pela informação, porque a pessoa, quando vai registrar lá o registro de imóveis, explica, né? Surpreendida pela informação de que não poderia efetuar o registro da escritura, pois o imóvel havia sido vendido ao requerido, né, a outra pessoa lá, que procedeu ao registro em maio de 2018. Então ele chegou bem tarde, né? Essa pessoa que comprou em 2018, ela comprou e já registrou. Pretende a procedência da ação para anular a escritura pública, bem como seu registro referente à segunda venda efetuada pelo requerido. Então, olha só, a pessoa que fez a ação estava pretendendo que o juiz anulasse essa compra e venda que aconteceu aqui. Agora, veja bem, essa pessoa que comprou em 2018, ela não está sabendo de nada. Ela fez o correto, a escritura pública, e fez o registro. Ela não está sabendo que alguém comprou e não registrou, que a pessoa que vendeu, supostamente aqui vendeu de má fé, como está sendo alegado, está sabendo de nada, tá? Então vamos lá. Ela é uma compradora de boa fé, pelo que nós estamos vendo aqui. Os requeridos apresentaram contestação, né? Apresentaram defesa, dizendo que no mérito aduzem acerca da licitude, né, da venda feita por X, haja vista que nem o autor, nem sua antecessora na posse do imóvel procederam a um registro das escrituras públicas perante o registro de imóveis, né? Figurava como proprietário do imóvel. Agora vem então a decisão judicial, tá? Vem aqui a fundamentação jurídica do juiz, né? O que então ele vai decidir? Vamos ver então. Nós já temos uma ideia, quando nós que somos do dia a dia aqui do direito imobiliário, né, da advocacia imobiliária, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer no relatório dos fatos. Quando a gente vai lendo lá no início, já entende o que vai ser definido, decidido, né? Então vamos lá. Não procede a pretensão. Então a pessoa que fez a ação lá não conseguiu, né? A ação dela, ela não conseguiu o êxito na ação dela. Conforme disposto o artigo 108 do Código Civil, né, entre aspas, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, até aqui, ok. Escritura pública é essencial. Está comprando e vendendo imóveis, o valor é superior a 30 vezes o maior salário mínimo, né? Então,
os imóveis, pelo menos em São Paulo, qualquer imóvel vai ser sempre superior. Então, escritura pública certinho, as partes fizeram como nós vimos lá, artigo 108 do Código Civil, por enquanto tudo bem. Atentaram-se ambas as partes ao disposto no supracitado diploma legal, ou seja, cumpriram aquilo que está escrito, visto que ao procederem à negociação do imóvel, o fizeram mediante escritura pública, tudo certo como nós falamos. Todavia, contudo, o autor não se atentou, a pessoa que fez a ação, tá? O autor não se atentou ao texto do artigo 1227 do Código Civil. Olha só, né? Aqui então está o artigo: os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por ato entre vivos só se adquirem com o registro. Onde? No cartório de registro de imóveis dos referidos títulos. Nós lemos isso aqui naquela nossa aula de só é dono quem registra. Consta ainda no artigo 1245 do mesmo Código Civil, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Então está bastante claro, né? Se eu comprei o imóvel, tudo bem, ok, eu fiz com escritura pública, lá no cartório de notas, lá no tabelionato, fiz com escritura, mediante escritura, maravilha, está certo. Mas você registrou esta escritura no registro de imóveis? Não. Senão, você tem o problema que aconteceu justamente nesse caso. A pessoa que é proprietária do imóvel, que te vendeu o imóvel, enquanto você não alterar a propriedade, enquanto você não levar a escritura pública lá no cartório e dizer, olha, eu comprei, eu sou o novo dono, está aqui a escritura pública de compra e venda, registra aí no registro de imóveis, né? Registra aí a compra e venda, altera aí que agora eu sou o proprietário. Enquanto você não fizer isso, o antigo proprietário, a pessoa que te vendeu, pode vender esse imóvel para mais 500 mil pessoas e não há limite. Por quê? Porque ele continuará sendo proprietário. Agora, se ele vende para um próximo, esse próximo já registra, pronto, aquele é o novo proprietário. Se as próximas pessoas não registrarem, como nós falamos aqui, ele pode vender o imóvel infinitamente. Por quê? Porque o registro de imóveis nunca vai saber que o imóvel foi vendido. Tá? Então vamos lá, nesse passo não é suficiente a celebração de uma promessa de compra e venda, nem mesmo a outorga da escritura definitiva de compra e venda, como nós vimos lá, né? A escritura pública não é suficiente para que o adquirente do bem imóvel seja considerado seu proprietário. Tais documentos constituem unicamente um primeiro e importante momento na relação negocial, mas não são hábeis a transferir, de fato, a propriedade. É o registro da compra na matrícula do imóvel que transfere os direitos de propriedade e os torna oponíveis erga omnes, tá? Ou seja, os torna oponíveis contra todos. Quando eu registro o imóvel, eu posso aí, entre aspas, brigar com todo mundo acerca dos meus direitos sobre imóveis porque eu fiz o registro. Apenas o registro da compra da matrícula do imóvel, que transfere os direitos de propriedade, os torna oponíveis erga omnes. E aí ele vem também com a jurisprudência do STJ, né, dizendo, ademais, a jurisprudência do STJ já decidiu que a comprovação da propriedade de bem imóvel somente se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no cartório de registro de imóveis competente, nos termos dos artigos 1227 e 1245 do Código Civil, e aqui vem o trecho da decisão do Superior Tribunal de Justiça, dizendo, consoante a citar dos artigos 1227 e 1245 do Código Civil, a comprovação da propriedade de imóvel somente se faz através da apresentação da escritura devidamente registrada no cartório de registro de imóveis competente. Em caso, o tribunal de origem consignou expressamente que a escritura pública de compra e venda do imóvel, dado em garantia, não foi averbada no registro de imóveis,
razão pela qual não merece prosperar a resignação. Ou seja, aqui é um outro problema, tá? Em que a pessoa também não registrou. Olha só por que a gente enfatiza tanto, muitas vezes somos propositadamente repetitivos, enfatizamos tanto a importância de registrar, porque nós estamos provando para você aqui, as pessoas infelizmente não têm o hábito de registrar compra e venda. Você não tem ideia de quantas pessoas estão morando no imóvel, com a escritura pública de compra e venda na gaveta, acreditando que não tem nenhum problema, acreditando que são proprietários do imóvel e não sabem o risco que estão correndo. Nesse caso aqui, o imóvel foi até dado como garantia. Lembra que nós falamos? Então eu tenho uma dívida, eu entrego aquele meu imóvel como garantia dessa dívida. É como o caso, você compra um imóvel de alguém, você compra o imóvel do Antônio, guarda a escritura pública, não leva a escritura pública no registro de imóveis para dizer que você é o proprietário, e o Antônio pode entregar o imóvel como garantia de uma dívida. Ele pode, por exemplo, fazer um empréstimo num banco e entregar o imóvel lá como garantia. Ele pega, por exemplo, lá R$1 milhão no banco, tá, como empréstimo, só um exemplo, e fala, olha, esse meu imóvel aqui vale R$1 milhão, tá aqui meu nome na propriedade, tá aqui meu nome na matrícula, eu sou o proprietário, toma aí, me empresta R$1 milhão. Se eu não pagar R$1 milhão, pode pegar o imóvel é seu, o imóvel é a garantia. Propositadamente, ele não paga, né? Ele não paga o R$1 milhão, e aí o banco vai fazer o quê? Vai pegar aquele imóvel como garantia. E aí você vai ser surpreendido com uma ação judicial dizendo, sai do imóvel porque o imóvel agora é do banco. Aí você vai dizer, mas eu tenho a escritura de compra e venda, está aqui na minha mão. Aí vão te perguntar, por que você não registrou? Né? Se o Código Civil determina que você faça o registro para alterar a propriedade. Olha só, a comprovação da propriedade de bem imóvel somente se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Então a nossa intenção aqui é justamente martelar na sua cabeça a importância de registrar, de não deixar de registrar lá no cartório de registro de imóveis a sua compra e venda. Diante do presente quadro, o juiz continua, né? A despeito de eventual má-fé dos vendedores, os quais procederam à venda do imóvel em duplicidade, por meio de duas escrituras públicas, né? Ele fez uma escritura pública como vendedor para um, fez para outro. O negócio jurídico que pretende o autor, a pessoa que fez a ação judicial, ver anulado, não contém qualquer mácula capaz de ensejar o resultado por ele pretendido. Ou seja, ele queria anular por quê? Ele queria anular a última venda por quê? A pessoa que comprou o imóvel comprou de boa fé. Ela comprou do proprietário, ela comprou de quem deveria comprar, de quem é o proprietário do imóvel. Ela viu na matrícula o nome da pessoa como proprietário, ela comprou, fez escritura e registrou. Tudo certo até aí, né? Por que você vai anular um negócio desse? Ao contrário, não se afirmou e nem sequer se provou que tivesse havido uma fé por parte do adquirente, da pessoa que comprou o imóvel, né? E aí, concluindo então a sentença. Lá do outro, não tendo o autor providenciado em tempo hábil o registro do título, tá? Do título translativo, ou seja, o registro da escritura de compra e venda, que possui, qual seja, a escritura pública de compra e venda, somente lhe resta deduzir a ação que entender cabível, visando ressarcimento em perdas e danos contra quem entender-lhe tenha causado prejuízo, ou seja, contra a pessoa que vendeu o imóvel para ele, vendeu para outra pessoa também, tá? Diante deste quadro, de rigor, o decreto da improcedência, ou seja, a improcedência da ação, a pessoa que fez a ação não ganhou. O que acontece aqui, para concluir? Essa pessoa que teve esse prejuízo, tá? Ela teria que fazer ação, se ela pode fazer ação contra quem vendeu para ela, tá? Que vendeu para ela, vendeu para outro também. Agora, pensa bem uma questão prática. A pessoa que vai sofrer essa ação aqui, ela é bem provável que não tenha mais o dinheiro, tá? Então, se você fizer ação contra alguém e você ganhar essa ação, o juiz mandar pagar e essa pessoa não tiver dinheiro, o processo é arquivado, você não recebe.
Tá? Então você faz um processo contra o Antônio. Você ganha lá 500 mil reais. O juiz diz para o Antônio, olha, você perdeu a ação, pague 500 mil reais para o João. Tá? E aí o João, ganhou a ação, o Antônio não paga, não tem dinheiro para pagar, não tem dinheiro no banco, o juiz vai falar, então penhore os bens do Antônio. Mas aí o Antônio, espertamente, não tem nada em nome dele, não tem nenhum imóvel no nome dele, não tem nenhum bem de 500 mil reais. O que vai acontecer? Você tentou penhorar, ele não pagou, não tem dinheiro no banco, não tem nada, simplesmente a sua ação vai ser arquivada, tá? Não tem prisão por dívida no Brasil, né? Ele não vai ser preso, também se fosse não iria adiantar nada. Mas enfim, você simplesmente não vai receber nada. Tá? Esse é o resultado da ação. E aí você terá pago uma ação judicial, custas do processo, pago advogado, esperado 2, 3, 4 anos, sei lá quantos anos por uma ação judicial, e depois de tempo e gastos e custos, você ainda no final não recebe. Tá? Ou seja, não conte sempre com ação judicial de perdas e danos, indenização, porque você pode ganhar e não levar. A sentença se torna um cheque sem fundo. É um direito que está escrito no papel, mas que você não recebe nada. Então, se você tem um cheque sem fundo de 500 mil reais, é isso que acontece. Você tem um cheque, mas não consegue receber. A sentença pode ter o mesmo efeito. Tá certo? Então, estamos concluindo por aqui. Fica bem claro, nós demos ênfase aqui. Comprou o imóvel, maravilha, escritura pública, certinho, mas vai lá no cartório de registro de imóveis no mesmo dia, na mesma hora. Já sai do cartório de notas, vai correndo para o registro de imóveis e já faz lá o registro, tá? Ou pede para o próprio cartório de notas, faz lá, paga a taxa que tem que pagar, fala para fazer no mesmo dia, tá? Naquele mesmo momento, porque o cartório pode demorar também para fazer o registro. Por quê? Se você sai, você vira as costas, você pagou a pessoa, você virou as costas, enquanto você vai no estacionamento, essa pessoa pode vender para uma outra pessoa ali em poucos minutos, tá? Estamos dando aqui uma hipótese bem absurda, mas é só para você entender que aquela pessoa ainda continua como proprietária, tá? Enquanto você não fizer o registro, tá certo? Então até a próxima, nosso próximo vídeo.